estamos aqui hoje, oferecendo o nosso sacrifício vivo, que é o nosso culto racional, o nosso culto com a mente, entendendo a palavra de Deus, e Deus está trabalhando em nosso favor. Amém? Então eu quero começar com os irmãos. A lição hoje é a atuação social da igreja, como já foi dito. Deus está preocupado com o homem na sua integridade, ou seja, o homem, corpo, alma e espírito. E há uma diferença entre essas três coisas. Então vamos ler a leitura diária, Deuteronômio 15, 11. Eu já achei, se os irmãos quiserem só ouvir, e depois os próximos os irmãos me ajudam, para a gente ganhar tempo, porque tem bastante coisa para falar. Então, fala o seguinte: sempre existirá o pobre na terra. Em Deuteronômio 15, no versículo 11, fala assim: pois nunca cessará o pobre do meio da terra, pelo que ordeno, dizendo: livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. A necessidade que nós temos de ajudar as pessoas pobres. Sempre houve e sempre haverá o pobre. Mas Deus quer que nós sintamos a necessidade, tenhamos compaixão das pessoas e que possamos ajudá-los. Aí vamos lá para João, no capítulo 12 e no versículo 8. Fala assim, é aquela parte da Bíblia que fala: Maria unge com unguento os pés de Jesus. Porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Ou seja, mais uma vez falando, eu li primeiro no Velho Testamento que havia pobres, né, e Deus falando ao povo para que ajudasse ao pobre, e aqui Jesus falando também que havia pobres. E hoje, nos nossos tempos, continua havendo pobres sobre a terra, e nós vamos ver isso mais para frente. Tá? Agora, na terça-feira, temos que fazer justiça à causa do pobre. É lindo, é maravilhoso esse versículo. Eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção. Está em Isaías. Eu estou correndo um pouquinho, irmãos, por causa do nosso tempo, porque tem bastante coisa para falar hoje, então, para a gente tentar. Mas os irmãos, por favor, se tiverem alguma dúvida, acrescentar algum comentário, nos ajudar, é muito bem-vindo. Fico feliz quando os irmãos participam, ok? Então, Isaías, no capítulo 1 e o versículo 17. Eu amo o livro de Isaías, irmãos. Eu acho uma mensagem profunda, algo realmente que toca muito no meu coração. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. E olha o que acontece quando nós temos compaixão de uma pessoa necessitada. Porque, como a própria física fala, para toda ação há uma reação. E a Bíblia também diz: não erreis, porque Deus não deixa escarnecer. Porque tudo aquilo que o homem semear, é isso que ele vai colher. E há um memorial diante de Deus das nossas ações, das nossas obras. Então aquilo que nós fazemos não é em vão. Às vezes a gente ajuda uma pessoa há 10, 20 anos atrás, a gente até esquece daquilo. Mas o nosso Deus não esquece. E no tempo oportuno, o nosso Deus, se nós fizermos por amor, nós vamos ser realmente abençoados pelo nosso Deus. Tem um grande valor isso diante de Deus. Tá? E aí olha a consequência dessas atitudes. Vinde então e arguime, ou seja, argumenta com Deus, fale com Deus. Diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes, olha, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem da terra.
que é comer o bem da terra? Deus vai nos dar aquilo que nós precisamos, vai suprir as nossas necessidades. O melhor da terra. Então o Senhor vem e vai suprir as nossas necessidades. Mas nós temos que nos compadecer. E antes de continuar a aula, eu quero falar uma coisa muito interessante. Mais para frente eu vou aprofundar um pouquinho mais nesse sentido. A palavra de Deus vai nos julgar pelas intenções do nosso coração. Então, eu posso até mesmo ajudar muito o irmão Arcelino. Se ele precisar, em nome de Jesus isso nunca vai acontecer, mas se ele estivesse precisando, ajudá-lo financeiramente, fazer muitas coisas por ele. E poderia ser que isso realmente fosse ajudá-lo e de repente, a partir daí, a vida dele melhorasse financeiramente, muitas coisas acontecessem. Mas, se dentro do meu coração eu não estou fazendo isso por amor a Deus e a Ele, e nós vamos aprender aqui hoje, condicionar o que significa a palavra amor, diante de Deus, a minha atitude não tem valor nenhum. Mesmo Ele sendo abençoado. Os irmãos entendem? Então, o que eu quero passar hoje nessa lição é o seguinte, que nós temos que ajudar as pessoas, porque uma vez que eu conheço Jesus, a verdade que liberta do pecado, dos vícios, de tudo aquilo que é ruim, é impossível eu não fazer o bem. Se eu tenho uma comunhão com Deus, é impossível ver alguém sofrendo de uma enfermidade grave e eu não chorar. E se aquela enfermidade daquela pessoa, mesmo não sendo da minha família, mesmo não sendo próximo de mim, se eu falo, olha, desculpa, mas não é meu problema, eu já tenho problemas demais, eu não sou convertida, eu realmente não amo a Deus e não amo ao próximo, e eu não vou para o céu também. É a palavra de Deus. Me perdoe, irmãos, é uma palavra extremamente dura para o domingo, 9 horas da manhã. Mas eu creio assim, se Deus nos levantou, se Deus nos permitiu falar a sua palavra, e nós que ensinamos, nós seremos julgados com muito mais rigor do que os irmãos que ouvem a palavra de Deus. Porque nós não sabemos a duração da nossa vida. E eu quero, em nome de Jesus, que todos nós que estejamos aqui hoje vivamos um longo período de tempo. Mas se isso não acontecer, e se alguém que está aqui hoje partir para a eternidade, e se a responsabilidade hoje é minha de ensinar, e eu não falei a verdade, Deus vai cobrar de mim. Então, às vezes é muito duro a gente falar algumas coisas. Fere, muitas vezes incomoda, mas nós temos que saber a verdade. Porque aí a responsabilidade sai, e aí é com o Espírito Santo e a decisão de cada um. É algo pessoal. Amém? Os irmãos estão entendendo? Amém. Alguma pergunta, alguma coisa? Posso continuar? Pode continuar. Ok. Então vamos lá. Na quarta-feira, as injustiças devem ser denunciadas. Vamos ler em Jeremias, no capítulo 38, do 8 ao 11. As ameaças de Deus por causa da escravatura. Já existia escravos naquela época, né? Nós estamos aqui no Velho Testamento. A palavra do Senhor veio a Jeremias, o profeta Jeremias, depois que o rei Zedequias fez concerto com todo o povo que havia em Jerusalém, para lhes apregoar a liberdade. O próprio povo de Israel, o povo de Deus, durante várias vezes foi escravo. Eles foram escravos no Egito, né? Nós vemos aí na história. Que cada um despedisse fogo o seu servo e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém se fizesse servir deles, sendo judeus, sendo irmãos. E ouviram todos os príncipes e todo o povo que entrou no concerto, que cada um despedisse fogo
o seu servo e cada um a sua serva, de maneira que não se fizessem mais servir deles. Ouviram, pois, e o soltaram.